boa noite! Sejam todos bem-vindos a mais uma live do ABC. Hoje, terça-feira, 13 de setembro de 2022. Sejam todos bem-vindos, meus amigos e minhas amigas, na 73ª live do ABC. Hoje é uma live espetacular, hein, meu amigo e minha amiga? E vamos mandar um abraço aí para os nossos companheiros e companheiras que estão de serviço 24 horas por dia. Meus amigos, não é fácil não. É os nossos amigos da Prontidão Verde em todo o estado de São Paulo. Um abraço a todos vocês. E hoje, dia 13 de setembro, é dia do agrônomo. Um abraço para o agrônomo. Dia do pensamento positivo, meu amigo. Vamos ter pensamento positivo, vai, afasta o negativo. Dia da fundação da Ferrari lá na Holanda. Olha, e você que curte aí a Fórmula 1, olha. E também, vamos ver aqui, dia de tristeza. Dia do maior acidente do mundo radioativo. Do mundo. Foi lá em Goiânia, o César 137. Um catador de papelão, de ferro velho, o hospital estava abandonado, entrou lá, achou um negócio legal, uma peça cilíndrica redonda, foi no ferro velho vender, chegaram lá, foram querer abrir, aí viu aquela coisa azul bonita, aí o homem não resolveu vender, levou para casa e foi uma tragédia, até hoje marcada. E olha aí, falta 103 dias para o Natal. E também falta 109 para acabar o ano, viu, meu amigo e minha amiga? E o nosso convidado daqui a pouco está ali conversando com ele, o doutor Eliezer, hein? Imperdível, o doutor Eliezer está com nós aqui para tirar todas as suas dúvidas, meu caro veterano e veterana. E hoje é aniversário das cidades de Machado de Assis, em Minas Gerais, São Manuel, lá no Paraná, Rio Novo, Minas Gerais, Colorado, Rio Grande do Sul, Castelo do Piauí, em Piauí, e Uruara, no Pará. E uns fatos curiosos, né? No dia de hoje, em 1906, o 14B de Santos Dumont deu uma voadinha aí, ó, lá na Europa, ela foi um salto curto. Também em 1956, na data de hoje, a IBM Hamac estava testando o seu primeiro computador, ó que maravilha. E a nossa missão aqui, cumprida aqui, ó, destina a parabenizar os nossos amigos do Corpo de Bombeiro do Policiamento que passaram para a inatividade, meu amigo. Então aí, olha só, nós temos um aqui, que é o cabo PM Marcelo Lopes de Silva Pinheiro, do 8º GB Santo André, que foi promovido a 3º sargento PM. Um abraço aí, parabéns, seja bem-vindo aqui, atravessou pelo lado do rio, veio pro lado de cá, meu caro Marcelo. Não temos promoção e nós temos a campanha Lacre Solidário, meu amigo. Lacre Solidário, você vai juntando aí, opa, não deixa cair não, tá aqui. Lacre Solidário, ó, vai juntando aí, gente, vai juntando, ó, tá vendo aqui? Vai juntando aí, seja refrigerante, cerveja, suco, vai encher na garrafa PET aí, porque isso aqui tá valendo uma cadeira de roda e estamos próximos de conseguir, hein? E aí como é que você faz? Ó, meu amigo, toda segunda, quarta do mês, nós se encontramos no nosso almoço lá no restaurante Pingos, que fica na Maria Servidei Demarque, em São Bernardo do Campo. Ó, amanhã, 14, será o nosso almoço, então se puder, leve para nós lá, meu amigo e minha amiga. E também nós temos aí, ó, o livro, opa, você que gosta de histórias de bombeiro, quando o bombeiro, olha aqui que maravilha, não imperdível, você tem que conseguir esse livro também. O livro História de Bombeiros estará à venda aí, está à venda na Fundabom, no formato impresso, acabei de mostrar para vocês, e nas plataformas Amazon, Clube de Atores, Americanas, Submarino, Estante Virtual e Mercado Livre, nos formatos impresso e também e-book. O e-book está saindo aí por volta de R$25 e nas plataformas Amazon e Clube dos Autores também. O livro impresso com capa colorida, R$35, mas aí também tem a entrega, né? Lembrando que o livro é de autoria do coronel veterano, foi nosso comandante aqui no 8º GB, coronel Edson, e a sua esposa, professora e escritora Marisa Lima Gonçalves, que já conta com 11 livros já publicados, hein? História de Bombeiro conta com a participação de 49 bombeiros que narram e escreveram voluntariamente 117 histórias, principalmente de ocorrência de incêndio, salvamento, resgate, que fugiram da rotina, envolvendo situações críticas, atípicas, né? Pitorescas, curiosas, diferentes, engraçadas, até cômicas.
que foram atendidas no estado de São Paulo a partir de 1960, meu amigo. 1960. O livro assinala também alguns fatos da caserna, impressões pessoais, questões emocionais relacionadas ao serviço de bombeiro, que eu sei que não é fácil, e também mostra um pouco das expressões, experiências e sentimentos da cultura desta profissão bombeiro. Importante ressaltar que todo o lucro obtido da venda, né, é destinado para Fundabom. Então você vai estar ajudando aí a Fundação de Apoio ao Corpo de Bombeiros. Adquira o seu exemplar, colabore com a Fundabom, meu querido e minha querida, ajude na divulgação aí, divulgue para os parentes, amigos, grupos profissionais, redes sociais. Ao comprar nas plataformas, verifique os preços e as condições do frete, viu, meu amigo? Que aí vai alterando, né? Água ABC, Associação Gremista Oitaviano ABC, Recreativa, Cultural e Assistencial. Apresentação Tenente Carneiro. É composta pela nossa diretoria executiva, diretor-presidente Edson Limide Guerdão, diretor vice-presidente e vice-diretor financeiro, primeiro tesoureiro Alberto de Oliveira, diretor administrativo secretário-geral Rogério Henrique de Souza, vice-diretor administrativo, primeiro secretário João José da Silva, diretor financeiro tesoureiro-geral Luiz Mansur Filho, também composto pelo Conselho Fiscal, presidente Paulo Alves Garrindo Júnior, secretário Francisco Mariano dos Santos, relator Geraldo Magela Davó, meu querido Davó, espero que ele esteja bem, meu querido Davó. Conselho Consultivo, presidente Marcelino Aparecido Marsura, secretário José Ribamar da Silva, relator Odair Marques da Silva. Também nós temos o diretor jurídico Cláudio Roberto de Campos, diretor social Celso Fernando Batello, diretora do departamento feminino Sandra Aparecida da Rocha Lunardelli, diretor de esporte José Luiz da Silva e também apresentador da Água ABC, diretor de patrimônio Luiz Carlos dos Santos, diretor de relações públicas Jair Donizete Carneiro, que sou eu. Meu amigo, segue nós aí nas redes sociais, aí, ó, Facebook, Grêmio Otaviano ABC, Instagram, você já está no Instagram, é Água ABC, e pelo YouTube, se inscreva lá, meu amigo e minha amiga, se inscreve lá no YouTube, lá, Grêmio Otaviano ABC, se inscreva. E tem o www.bombeiroagoabc.org.br. E quem está fazendo aniversário no dia de hoje, parabéns você, meu amigo, minha amiga, saúde, paz, muita alegria, muita força. 13 de setembro, quem faz aniversário no dia de hoje? Cláudio Guelfi, Paulo de Souza Sobrinho, Marco José Costa, amanhã 14 de setembro, quarta-feira, Gilson Hélio dos Santos, Heloísio Jacinto do Amaral, Luana Araújo Adrian e Priscila Santos Rosa, quinta-feira 15 de setembro, Carla Lopes, Roberto Aparecido Braga, sexta-feira 16 de setembro, Luiz Cláudio Câmara, Luiz Carlos Santos, Gerson Oliveira, Gabriele Pereira, Ronaldo Pereira dos Santos, Arlete Fabiano, Norma Costa. No sábado, 17 de setembro, José Junqueira, Mariana Assi, Felipe Soares, Josiane Castro. Domingo, 18 de setembro, Roberto da Silva, Rodrigo Marques, Adriana Ribeiro e Jairo Zapata. E na segunda-feira, fechando a semana, 19 de setembro, Cláudio Olivasto e Marcelo Giraia, meu amigo. Antes de chamar aqui meu convidado, deixa eu ler a biografia dele, já esteve aqui, mas é rapidinho, viu? Aqui nós vamos receber aqui o doutor Eliezer Pereira Martins, especialista, mestre, doutor, foi mestre na USP, doutor na PUC São Paulo, pós-doutor em Direito na Universidade de Coimbra, sócio-administrador Pereira Martins, advogados associados, autor de obras jurídicas semanais em matéria de Direito Administrativo Militar. É professor universitário em nível de pós-graduação em disciplinas de Direito Administrativo Militar, Direito Penal e Processual Penal Militar, também na Mackenzie, com mais de 25 anos de docência. Bom, deixa eu chamar aqui meu convidado, vamos sem muitas delongas, meu amigo. Boa noite, doutor. Boa noite, Carneiro. Uma satisfação estar com você, viu? Uma alegria aqui, nossa, aqui dos veteranos aqui do Água ABC, tá recebendo o senhor para essa live aqui, para justamente tirar as nossas dúvidas aqui. Ô, doutor, eu já vou fazer uma pergunta aqui que muitos veteranos sempre fazem aqui, tá na roda lá tomando uma cerveja, e aí eu vou fazer para o senhor e depois o senhor de lancha também aí. Vai ter várias perguntas aqui, o Edson vai estar mandando.
Mas é o seguinte, ó, as perguntas que eles fazem assim, por que que antes não era para entrar e hoje pode entrar? Lembra que lá atrás não era para entrar e agora é para entrar? Então essa dúvida sempre fica. Fica à vontade. Muito bem, Carneiro. Primeiro eu gostaria de externar minha satisfação, estar mais uma vez aqui na nossa associação, que eu tenho o privilégio de ser associado da Água ABC, porque tenho o privilégio de origem, né, de ter servido como oficial do Corpo de Bombeiros aí no 8º Grupamento de Bombeiros, portanto sou um oitaviano. E é por essa razão, viu, Carneiro, pode passar para o nosso presidente Guedão, que eu dou sempre preferência para a Água ABC para dar os meus primeiros pronunciamentos a respeito de temas polêmicos em relação às questões jurídicas que envolvem a corporação. Então, o Grêmio Oitaviano é um Grêmio que atende aí os veteranos do 8º Grupamento de Bombeiros, mas ele é muito importante, porque através dele nós estamos aí difundindo informações relevantes para você, Tenente Emérito Carneiro. E a gratidão, porque todos os dias pela manhã nós temos aí o prazer de saborear o seu evangelho do dia, que nos limpa a alma, nos estimula para o enfrentamento do dia e numa dicção e numa narração perfeita. Então, obrigado, Carneiro. Transmita meus abraços ao nosso presidente Guedão em nome dele, eu homenageio toda a diretoria da nossa Associação Água ABC. Então, também não quero ficar prolongando muito aqui, porque todos sabem da estima e consideração que tenho por todos os colegas aí do 8º, que foram contemporâneos meus ou não foram contemporâneos meus, porque nós estamos todos passando o bastão, né, dessa responsabilidade e dessa belíssima profissão que é a profissão de bombeiros. Então, Carneiro, essa questão que você coloca, ela pressupõe eu esclarecer um elemento antecedente. Em 2019, o governo federal encaminhou para o Congresso Nacional, mais exatamente para a Câmara dos Deputados, um projeto de lei do Estatuto dos Militares da União. Quer dizer, por Estatuto dos Militares da União, nós temos aquele conjunto formado pelo Estatuto dos Militares propriamente dito, a Lei das Pensões Militares e algumas outras leis extravagantes que regem a vida dos militares da União, então da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. Esse projeto de lei, Carneiro, é o 1654, ele foi arquitetado, ele foi desenhado para a solução de problemas dos militares das Forças Armadas, e não para a realidade das polícias e dos bombeiros militares. Então, foi um projeto de lei do Poder Executivo, foi encaminhado pela Presidência da República, e ele foi gestado na inteligência das Forças Armadas. Então, esse projeto de lei ingressa na Câmara dos Deputados em março de 2019, e ele tramita, Carneiro, de março de 2019 até agosto, setembro de 2019, com esse foco de Forças Armadas. Aí, parlamentares e segmentos das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares veem a conveniência de que as polícias militares e corpos de bombeiros militares compartilhem aquele conjunto de regras que estava, então, disciplinando a carreira dos militares da União. E aí é interessante, Carneiro, e amigos e amigas que estão nos acompanhando aqui, que houve um movimento político na direção da federalização das Forças Armadas. Quando as polícias militares e corpos de bombeiros militares trabalham politicamente no Congresso Nacional para serem incluídas no projeto de lei que culminou na Lei 13.954 de 2019, que alterou o Decreto-Lei 667/69, que disciplina as polícias militares, quer dizer, tem dispositivos específicos para as polícias militares, o que se intentou fazer, em verdade, foi a federalização parcial das polícias militares. Porque seria um passo, pelo menos no que tocasse aos aspectos de proteção social, os policiais militares estariam inteiramente parificados com as Forças Armadas. E aí, Carneiro, eu preciso esclarecer que esse projeto de lei e a lei depois convertida, elas ampliaram em alguns aspectos os direitos dos também. Como, por exemplo, Carneiro, a Lei 13.954,
está assegurando para as pensionistas dos policiais e bombeiros militares um integral. Os nossos colegas veteranos e pensionistas que estão participando conosco hoje aqui da live sabem que as nossas pensionistas, as pensionistas da SP-Prev em São Paulo, elas, no momento do falecimento do instituidor da pensão, pela legislação estadual, deixam de ganhar o valor integral devido ao inativo e passam a receber 75% do valor dos proventos anteriormente recebidos pelo instituidor falecido. Ora, a Lei de Proteção Social dos Militares, por alteração feita ali na Lei das Pensões Militares, passou a assegurar para as pensionistas pensão integral. Outra ampliação de direitos dos policiais militares e bombeiros militares aqui em São Paulo, em função da aplicação da Lei 13.954, foi exatamente a garantia da aplicação do Instituto da Morte Ficta ou Civil, Carneiro. Vou explicar isso. Hoje, o policial militar, com mais de 10 anos de serviço, seja oficial ou praça, se ele for demitido ou expulso da corporação, ele sai e deixa a família no total desabrigo e desamparo no aspecto de proteção social. Ora, a lei das pensões militares assegura, no âmbito federal, assegura para as pensionistas independentes do militar que tenha perdido o posto, patente ou graduação, em outras palavras, que tenha sido demitido, expulso, pensão proporcional. Então, se o policial foi demitido ou expulso com 15 anos de serviço, na regra da Lei 13.954, a família ficará com 15, 30 avos do salário, com metade do salário. Quer dizer, se o policial é demitido ou expulso com 29 anos de serviço, agora com a regra aí de pedágio, com até mais de 30 anos de serviço, ele vai deixar para os seus dependentes o valor integral dos seus proventos. Quer dizer, essa era uma garantia das Forças Armadas desde sempre aplicada à Marinha e Exército e Aeronáutica. Quando as polícias militares foram aproveitadas no projeto de lei 1654, que culminou na 13.954, estendeu-se para as polícias militares esses benefícios também. Bom, então, a sua pergunta, Carneiro, por que, num primeiro momento, houve orientação da linha de não se ingressar com essa demanda? Porque, naquele momento, politicamente, Carneiro, lutava-se para evitar exatamente o que aconteceu agora no tema 1177, com a fratura que o Supremo Tribunal Federal produziu. Pode tentar arguir a não aplicação da pensão integral para as pensionistas e pode tentar não pagar a pensão proporcional para filhos e dependentes de policiais demitidos e expulsos, porque o Supremo Tribunal Federal entendeu pela inconstitucionalidade do artigo 24C do Decreto-Lei 667/69. Então, no início, Cordeiro, todas as entidades sérias da corporação, as associações e todos os comandos gerais lutaram pela inteireza da paridade. Mas o fato é que, com o julgamento do recurso extraordinário do tema 1177, o Supremo Tribunal Federal quebrou essa paridade. Não existe mais a paridade absoluta entre o sistema de proteção social dos militares dos estados e o sistema de proteção social dos militares das Forças Armadas, o que não era politicamente desejável. Ora, quando é que nós começamos, então, a ajuizar essas ações, Carneiro? Exatamente quando a vaca foi para o brejo. No momento que o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do critério do artigo 24C do Decreto-Lei 667 e 69, eu, particularmente, orientei as associações vinculadas à corporação a que iniciassem o ajuizamento dessas ações. Então, Carneiro, espero ter respondido no ponto e já ter feito um passeio, né, sobre o histórico de como isso, na verdade, se desenvolve. E saiba, Carneiro, que as Forças Armadas lutaram bravamente na arena política do Congresso Nacional para não permitir que as polícias e bombeiros militares tivessem a extensão daquele conjunto de regras para as suas realidades.
Na verdade, as polícias militares só foram aproveitadas nesse projeto com uma moeda de troca caríssima, viu, Carneiro? O preço que as corporações estaduais vão pagar no futuro por terem permanecido nesse projeto é muito alto. E eu vou explicar qual foi a barganha, porque eu estava lá no Congresso Nacional, acompanhando na época o Major Olímpio, o Capitão Augusto e os deputados ligados à corporação. Estava ali na condição de advogado de algumas das associações aí ligadas à corporação, onde eu era diretor jurídico, o coordenador, o chefe. A troca que foi feita foi a seguinte: os governadores pediram para que as polícias e bombeiros militares pudessem permanecer no projeto de lei, Carneiro, que fosse incluído no Decreto-Lei 667 a possibilidade de que até a metade do efetivo das corporações possa ser de policiais militares temporários. Então, hoje, Carneiro, todas as polícias militares e todos os corpos de bombeiros militares estão sujeitas à mudança da sua própria espinha dorsal, porque o Decreto-Lei 667 está autorizando os governadores a contratarem até metade dos efetivos com policiais militares temporários. O que assusta, Carneiro, é que na leitura que nós fazemos dessa regra, é que esses temporários que ficarão 8 anos na Polícia Militar, no Bombeiro Militar, e depois sairão para a iniciativa privada, vinculados ao regime geral de previdência, a verdade é que, com essa possibilidade aí, eles poderão atuar operacionalmente. É diferente daquela lógica dos temporários da nossa época, né, Carol? Que havia um regramento sobre os temporários na polícia, no corpo de bombeiros, mas eles podiam exercer só funções burocráticas, administrativas, de liberação do efetivo. Não é isso que o Decreto-Lei 667 e 69 está dizendo. O que preocupa, Carneiro, sob vários ângulos, né? Porque você imagina que as corporações vão formar aí jovens por 8 anos, passando toda a cultura, toda a informação, toda a lógica de atuação, e essas pessoas podem sair e depois serem aproveitadas pelo crime. E aproveitadas pelo crime com qualificação. Então, a barganha, Carneiro, foi uma barganha pesada e poucos se aperceberam da manobra encetada pelos governadores dos estados em relação a essa questão. Se o Congresso Nacional não tivesse aceitado essa barganha, as polícias militares não teriam sido incluídas na Lei 13.954 de 19. Carneiro. Muito bem, se tiver mais alguma pergunta aí para a gente dar o direcionamento. Bom, vamos ver aqui como é que está aqui. Gente, quem quiser fazer pergunta, aproveita e manda aí. Realmente é preocupante, viu, doutor? Porque você saber que o cidadão vai entrar e ficar 8 anos na corporação, ele já tem um tempo já limitado, vai ficar 8 anos, não sei, me corrija aí, eu estou imaginando que a qualidade do serviço não vai cair. E a gente, quando chegava no quartel, você tinha aquela passagem do antigão, né? O antigão sempre passava aquela experiência, né? Que não vai ter mais esse antigão, porque o senhor está me falando aí, o data limite 8 anos. Você imagina toda a polícia nessa situação aí. É realmente lamentável. Isso altera toda a lógica das corporações militares, né? Quer dizer, a maioria das pessoas não se apercebeu disso, mas a polícia e o bombeiro militar, como tirar mais a partir do momento que os governadores começarem a adotar a solução da contratação dos temporários. O que é muito conveniente, porque eles vão aliviar por completo o sistema de proteção social, né? Porque eles vão ter a possibilidade de ter metade do efetivo 8 anos na corporação, recolhendo para o INSS e terminado o período, saindo para a iniciativa privada ou para outros segmentos públicos, sem comprometimento das finanças do sistema próprio dos militares do Estado. Então, Carneiro, para nós entendermos como nós chegamos nessa solução aqui da Lei 1177, é necessário que nós tenhamos visão desses bastidores todos, né?
como é que tudo isso se desenvolveu, por que que nós inicialmente orientamos a não ajuizar a demanda, queríamos a inteireza da paridade entre militares estaduais e da União, e por isso não permitimos. Aí, quando o Supremo declarou a inconstitucionalidade da cobrança, do critério de cobrança da contribuição previdenciária, nós orientamos todos a entrar, porque o direito nesse ponto é certo, né? E em que ponto o direito é certo, Canelo? Quer dizer, todo tributo, toda contribuição social que é declarada inconstitucional tem que ser objeto daquilo que nós chamamos de repetição do indébito. O valor tem que ser devolvido. E todas as ações caminharam nessa decisão. E há aqui em São Paulo já uma posição vitoriosa nos juizados especiais, nas varas que conheceram na matéria. Quer dizer, já se tornou minoritária o entendimento de que não havia procedência nessa ação. A surpresa, Carneiro, veio com a decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento dos embargos e declaração do tema 1177, aonde os ministros do Supremo, contrariando a Constituição da República, contrariando o Código Tributário Nacional, contrariando todo o regramento de direito público, confirmaram a inconstitucionalidade do critério da Lei 13.954, lá o artigo 24C da 667, dizendo que a União não pode impor aos Estados a cobrança dos critérios de 9,5% e 10,5% do valor bruto, que cada Estado é livre para estabelecer esse critério, mas dispuseram que essa regra só se aplica a partir do dia 1º de janeiro de 2023, legitimando, portanto, todos os descontos indevidos de março de 2020 a 1º de janeiro de 2023. E aí, Carneiro, eu quero passar alguns números aqui que são interessantes para vocês entenderem todas as manobras que o governo do estado de São Paulo fez em relação a não ter que arcar com esses encargos, porque a Fazenda do estado de São Paulo entrou como amicus curiae, quer dizer, como amigo da corte, né, nos embargos de declaração lá no Supremo Tribunal Federal, confessando o seguinte: olha, excelências, ministros do Supremo, se vossas excelências mantiverem aquilo que estabelece a lei, o Código Tributário Nacional, e eu tiver que devolver esses valores, o valor a ser devolvido é de 64 milhões de reais mês de desconto indevido. Então, hoje os inativos e sabem exatamente a extensão daquilo que foi objeto de desconto indevido promovido pela Fazenda do Estado e pela SPPrev. A SPPrev teve um incremento orçamentário de 64 milhões de reais mensais com esse salvo-conduto dado pelo Supremo Tribunal Federal. Porque multiplica em 64 milhões de março de 2020 até agora. Então, perceba, Carneiro e colegas que estão aqui nos acompanhando nessa análise de situação em relação ao tema 1177 aí do Supremo Tribunal Federal. O que nós tivemos aqui, senhoras e senhores, não foi uma decisão jurídica, essa decisão é eminentemente política. E essa decisão é eminentemente política na linha daquilo que nós chamamos de consequencialismo. O que é o consequencialismo? Filosoficamente falando, a linha aí da filosofia do direito. Eu coloco a Constituição e as leis de lado e decido com um olhar nas consequências. E aí, emprestando uma qualificação especial para determinados sujeitos da relação processual. E o que nós temos aqui em São Paulo, Carneiro e demais amigos, é o que eu chamo de um pacto tácito dos poderes na linha de governo do PSDB. Quer dizer, no estado de São Paulo, os servidores públicos estão aí há quase 30 anos sob o julgo de governos do PSDB, e nos governos do PSDB nós tivemos uma articulação política
entre os poderes executivo, legislativo e judiciário para a negativa de direitos remuneratórios e de regime de trabalho, sobretudo dos servidores da saúde, da educação e da segurança pública. E, ora, esse pacto tácito, quer dizer, esse pacto silencioso entre os três poderes, que prejudica os servidores públicos aqui em São Paulo por conta da linha ideológica do PSDB no estado de São Paulo, senhores, ele tem as seguintes características. No plano da estratégia legislativa, nós sabemos que os projetos de lei só podem fazer. Essa estratégia, do ponto de vista administrativo, se dá justamente pela maioria que o governador do estado detém na Assembleia Legislativa e o controle político dessa maioria. Então, não passa, ele não encaminha nada que possa melhorar a condição dos servidores da saúde, da educação e da segurança pública. E para além dessas duas estratégias, o PSDB em São Paulo também tem a estratégia jurisdicional consistente na invocação de argumentos consequencialistas e com o afastamento dos princípios da legalidade do devido processo legal para defender a posição fazendeira em todo o contencioso de matéria remuneratória e de direitos. Então, dizendo isso de forma mais simples, Canelo, os três poderes se entrelaçam para não permitir nenhuma fratura, nenhuma fresta que permita ampliação dos direitos dos servidores públicos desses três segmentos da administração direta do Estado, do Poder Executivo, sobretudo. Porque é curioso, mas os servidores do Legislativo e do Judiciário não sofrem esse tipo de situação. Eles não tiveram o perecimento das condições de trabalho e das condições remuneratórias na medida e na extensão que tiveram os servidores do Poder Executivo, sobretudo desses três grandes segmentos que envolvem a grande massa de servidores públicos do Estado de São Paulo. E não é sem razão, Carnelo, que a Polícia Militar do Estado de São Paulo está hoje na penúltima colocação na escala de remuneração dos servidores militares de todos os estados da federação. Então, nós precisamos compreender que existe, na verdade, uma estratégia posta em tudo isso. E essa estratégia, Canelo, vem sendo praticada desde o final dos anos 90. Porque essa estratégia funcionou em relação à ação da Cruz Azul, e eu explico como. Os servidores, os policiais militares, ganham a ação da Cruz Azul. Mas por um pacto político entre o Poder Executivo e o Poder Judiciário de São Paulo, não se paga os 5 anos anteriores ao ajuizamento da ação da Cruz Azul. A Cruz Azul é uma ação que o Supremo Tribunal Federal legitimou a inconstitucionalidade, excepcionalmente, né? Ele reconheceu a ilegalidade da contribuição compulsória para custeio de saúde da Cruz Azul. Quer dizer, ganhamos no Supremo Tribunal Federal e fui eu que sustentei essa ação no Supremo, porque a repercussão geral foi dada no processo de Minas Gerais, e como eu fui o pioneiro nessa ação, fui eu que desenhei a tese jurídica dessa ação, o escritório de Minas solicitou que eu sustentasse no Supremo. Nós ganhamos, mas aqui no Estado de São Paulo, o Tribunal de Justiça de São Paulo, sem nenhum fundamento no Código Tributário Nacional, na Constituição, estabeleceu a regra, olha, realmente cessa o desconto, mas não se paga nada dos atrasados. E eu não vou me demorar aqui dizendo todo o absurdo jurídico que existe na equação do desconto da Cruz Azul, porque o policial solteiro não pode usar e ninguém pode usar por ele. Os policiais aí casados entre si também não têm como usar os benefícios da Cruz Azul. Então, a Cruz Azul foi um exemplo desse consenso, entre aspas, desse pacto entre poderes para não permitir brechas que melhorassem a condição plena da condição remuneratória e de direitos dos policiais militares. O mesmo fenômeno aconteceu na ação da incorporação do Ali, foi uma ação que fui eu também que desenhei. Quem pesquisar vai ver aí que a primeira ação distribuída sobre o tema no Estado foi da minha assinatura.
Pouquíssimas associações tiveram sucesso nessa ação em matéria coletiva, né? Hoje, a Lardem... Voltando. A internet é assim mesmo, doutor. É assim mesmo. Até onde eu respondi que foi possível vocês aí entenderem. Tem mais uma. O Wesley ainda fala o seguinte: não sei, acho que o senhor já esclareceu isso aqui, hein? Seria possível o senhor esclarecer sobre as decisões dadas por liminares? Quem obteve liminar perde a condição de buscar o desconto atrasado? Acho que eu já comentou alguma coisa a respeito, comentou, não? Sim. Carneiro, é natural que o Estado e a SPPREV, com essa decisão do Supremo Tribunal Federal, tentem revogar as liminares. Além de revogar as liminares, tentar o estorno dos valores que deixaram de ser pagos no período. Mas, como eu acabei de explicar para vocês, há uma tese política boa obedecer ao devido processo legislativo para descontar. Então, assim, para simplificar, a luta continua em todas as frentes. E, naturalmente, aí quem está com ação e gozando de liminares deve consultar os seus advogados para que eles até se informem, talvez com profissionais mais experientes, na linha de que há ainda suporte jurídico para que as liminares subsistam e para que, ao final, haja êxito completo nessas ações, Carneiro. Então, assim, num primeiro momento, eu acredito que o Estado vai tentar revogar essas de tutela. Situação até de colega que entrou pelo Juizado Especial da Fazenda e a ação já transitou em julgado. E é interessante que no rito dos Juizados Especiais da Fazenda não há possibilidade de ação rescisória. E aí nós sabemos que dentro daquele pacto silencioso dos na fase de execução de sentença, alegando impossibilidade jurídica do pagamento, porque a decisão foi decidida pelo Supremo Tribunal Federal. Mas há uma boa tese ainda de trabalho, inclusive, eu estarei fazendo sustentação oral, Carneiro, na próxima terça-feira, perante a primeira Câmara de Direito Público, na primeira ação coletiva que trata dessa ação, ajuizada pela Paulicev. E eu vou estar justamente testando essa tese em relação a essa questão, junto à primeira Câmara de Direito Público, na linha do desenho que nós fizemos aqui, de que, olha, legal a decisão do Supremo Tribunal Federal, mas ela não se aplica ao Estado de São Paulo, porque o Estado de São Paulo não editou lei. Ele simplesmente, por ato administrativo, foi lá e emprestou o critério da lei federal, e é evidente que isso não é permitido, não é admitido no direito público brasileiro. É nessa linha que nós vamos trabalhar. Espero ter respondido isso também, Carneiro. Tem uma pergunta aqui do Silas Muniz. Silas Muniz, acho que foi aluno do senhor, hein, que fala que foi meu mentor de advocacia. Ele faz a pergunta aqui, ó: quem obteve a suspensão liminar da cobrança da previdenciária pode ser alvo de ação de restituição do valor não descontado? Um abraço ao doutor Eliezer, meu mentor. Olha aí. Um abraço aí para o doutor Silas, viu? É um especialista também em matéria de direito militar, um advogado que atende aí associações, entidades da corporação. Um abraço, doutor Silas. Como eu estava explicando antes, na parte 1, quem ingressou pelo Juizado Especial da Fazenda e obteve sentença de procedência tem, em princípio, a proteção da ausência de previsão de ação rescisória em sede dos Juizados Especiais da Fazenda. Isso equivale a dizer que a Fazenda está, em certa medida, com uma dificuldade. Ela vai ter que desenvolver alguma manobra na fase de execução de sentença para dizer que ela não tem cumprido o que foi estabelecido. Agora, doutor Silas, aqueles que ingressaram pela via de mandados de segurança, pela via das ações ordinárias, pela via, obtiveram resultados em sede de ações coletivas do rito ordinário ou em sede de mandado de segurança coletiva, doutor Silas, esses estão sujeitos, sim, a ações rescisórias, e a Fazenda do Estado de São Paulo está no prazo para ajuizamento de ação rescisória. E nesse quadro, nessa perspectiva, existe, em tese, a possibilidade de que eles tenham que restituir valores. Existiu o estorno dos valores de desconto do período. Mas, doutor Silas, o que eu digo,
nós ainda temos boa tese jurídica de trabalho para nós chegarmos nesse paroxismo de termos aí integrantes da corporação, os inativos e as pensionistas, tendo que devolver. Então, tenho cá comigo que nós temos, ainda há muita água para passar por debaixo da ponte. Eu tive até ensejo de ver, ouvir aí nas redes sociais, profissionais pouco preparados, com pouco domínio da área, recriminando as associações que ingressaram com mandados de segurança coletiva em favor dos associados e das pensionistas. Os profissionais que dizem isso, me desculpe, mas não têm nenhum domínio técnico sobre o tema, não tem nenhum compromisso com a realidade de vida dos policiais militares, com a melhoria da condição de trabalho dos policiais militares. Quer dizer, nós só vamos entregar os pontos quando realmente não tiver mais jeito. Quer dizer, nas demandas que estão sob nosso patrocínio aqui, sob minha responsabilidade, nós vamos lutar com unhas e dentes até o final, porque temos bom fundamento jurídico. Como eu disse, a minha tese é de que nos embargos de declaração do Supremo Tribunal Federal, no tema 1177, tem aplicação apenas no âmbito dos estados que cumpriram o dever de casa de encaminhar projetos de lei às respectivas assembleias legislativas. Quem não cumpriu o dever de casa, ainda que pudesse invocar, ainda que possa invocar o critério da lei federal, a inconstitucionalidade declarada da lei federal, não tem como se defender na medida em que não observou o devido processo legislativo para a adoção desse modelo. Porque o Decreto-Lei 667 é aquilo que nós classificamos como lei nacional. Ora, quando o Estado vai aplicar uma lei nacional para a realidade dos seus agentes, dos seus servidores, o Estado tem que encaminhar para a Assembleia Legislativa um projeto de lei que autorize a aplicação dessa regra. E eu vou dar um exemplo para vocês. Aqui no estado de São Paulo, aplica-se aos oficiais da Polícia Militar, tanto do policiamento como do bombeiro, a lei federal do Conselho de Justificação. Mas não é um ato administrativo do Comando Geral, do Secretário da Segurança Pública, do governador que determina essa aplicação. É uma lei que tramitou pela Assembleia Legislativa que disse, olha, no estado de São Paulo, nós estamos adotando o critério da lei federal número tal. Nessa matéria que nós estamos discutindo aqui, o estado de São Paulo não tomou esse cuidado. Então, todos os profissionais que atuam na área devem se bater com toda a firmeza na linha da defesa do princípio da legalidade, que vai importar no contexto, na procedência da ação, inclusive com determinação aí de devolução das parcelas indevidas. O fato é, Carneiro e doutor Silas, que a partir do dia 1º de janeiro, o Estado de São Paulo está em maus lençóis. Porque a partir daí, se ele continuar descontando 10,5%, ele já não tem mais nenhum argumento defensivo. E percebam que é muito dinheiro, são 64 milhões de reais confessados. E talvez não seja só isso, talvez até seja mais. E eu não acredito que haja ambiente, depois das eleições, para que o governador encaminhe projeto de lei para a Assembleia Legislativa para ser aprovado a toque de caixa, para estabelecer o critério de 10,5% do bruto dos vencimentos dos policiais militares, antes do início do mandato do próximo governador. E aqui, Carneiro, e todos os colegas aqui que estão acompanhando essa live, que eu quero algo muito importante a dizer, e peço até para o Guedão que depois dê destaque para a distribuição das redes sociais em relação a isso. Todos os policiais militares ativos e inativos e pensionistas devem entrar em contato com seus candidatos escolhidos a deputado estadual e já colherem o compromisso de, uma vez eleitos, não apoiarem projeto de lei do governo do Estado que majore o critério de contribuição para o sistema de proteção social. Não é só o compromisso do candidato dizer, olha, eu não vou votar. Porque a bancada dos deputados ligados à Polícia Militar é uma bancada pequena. É necessário que os candidatos que se apresentem para pedir o voto de policiais militares ativos, inativos e pensionistas se comprometam a atuar junto às suas bancadas e partidos,
na linha de não permitir que prospere projeto de lei de alteração das alíquotas de contribuição para o sistema de proteção social que onerem os policiais militares inativos pensionistas na medida do ônus experimentado pela lei 13.954. Essa é a nova fronteira, Guedão. Essa é a nova fronteira, Tenente Carneiro, e demais amigos e amigas aqui presentes. Porque tudo vai desaguar a partir do dia 1º de janeiro na necessidade de que o Estado de São Paulo estabeleça o critério que ele está elegendo, até porque nós estaremos já nas ações e nas defesas e nos recursos questionando isso. Olha, vocês não podem estar aplicando os 10,5% com base no critério da lei federal, porque vocês não editaram lei. Então, provavelmente lá o diretor de benefícios da Caixa Beneficente e toda essa horda ligada ao PSDB no estado de São Paulo vai correr para a Procuradora-Geral do Estado. De novo, tivemos um problema aí na internet. Mais uma vez aí, tenha paciência, tenha paciência. É importante a live de hoje com o doutor Eliezer, explanando para a gente aí, veteranos e das ativas aí, pensionista também, né? Importantíssimo. O doutor Eliezer saiu, daqui a pouco eu já vou entrar com ele de novo aqui, deixa ele... caiu o Poveda, né? Caiu, mas que que a gente vai entrar de novo, deixa eu ver se ele já... Infelizmente a internet hoje não está boa, mas a gente é guerreiro, a gente vai, não desanima nunca. Aí, a gente é guerreiro, a gente não desanima, a gente é guerreiro, vamos lá. Muito bem, Carneiro, estamos de volta. Vamos em etapas, nós estamos chegando lá. Então, como eu estava dizendo, Carneiro, agora o foco de luta se deslocou do campo do judiciário para o campo legislativo. Porque o governo vai ter que consertar isso. E é aí que nós temos que unir forças, todas as entidades representativas, comando geral da corporação, oficialidade de praças, todos emanados no esforço de não permitir que os deputados aprovem o projeto de lei que agrave a condição de contribuição previdenciária dos inativos e pensionistas. E mais, Carneiro, nós temos que lutar por isso e mais, lutarmos pela inteireza do conjunto de benefícios decorrentes da Lei 13.954, sobretudo aquela regrinha que eu passei para vocês, da morte ficta. A militar paga a contribuição para o sistema de proteção social e ele paga mais do que paga quem está vinculado ao regime geral, ao regime privado de previdência. Quando ele paga por esses critérios diferenciados, o sacrifício não é só dele, policial militar. A família toda se sacrifica. É a esposa que deixa de comprar um bem necessário para casa. É o filho que não estuda na escola, que talvez fosse ideal para a família. É o plano de saúde que não é o plano desejado, por causa do valor elevado da contribuição para o sistema de proteção. Ora, a carreira policial militar é a carreira que mais expõe o agente público ao risco da perda da função. Na minha tese de doutoramento, eu tratei do fenômeno da hipercodificação. O que é hipercodificação? Não há no Estado brasileiro agente público que esteja mais regado do ponto de vista de incidência de normas policiais e bombeiros militares. Ao Código Penal Comum, ao regulamento disciplinar, à lei de improbidade administrativa. Se a gente for caminhando, nós chegamos até nas NGAs, né? Nas normas gerais de ação que nós temos dentro do quartel.
Então, o policial militar, ele é completamente condicionado, e por isso ele é o agente público mais sujeito a incidir com culpa ou sem culpa em hipóteses que autorizem demissão ou expulsão. É da natureza da atividade policial, exposição ao risco. Ora, aí entra aquele preceito do caráter equânime entre ônus e bônus. Ora, se eu exponho o agente a um risco de grau elevado, eu tenho que assegurar para esse agente público uma proteção de grau elevado. E é por essa razão que, se o policial militar tem mais de 10 anos de serviço e foi demitido, expulso, é justo para os seus dependentes pensão proporcional ao tempo de contribuição. Por que a lei não assegura para isso para quem tem menos de 10 anos? Porque você com menos de 10 anos, você ainda tem condições de sair, se encaixar no mercado de trabalho, aproveitando o tempo que você teve na corporação, chegar a uma aposentadoria decente no regime geral de previdência social. Agora, quem já passou de 10 anos não tem essa possibilidade. E, Carneiro, infelizmente, nós estamos cansados de ver decisões do Comando Geral da Corporação que excluem policiais militares com mais de 29 anos de serviço. Com mais de 29 anos de serviço. Quer dizer, sai com uma mão na frente e uma atrás, sem nenhum suporte, e esses fatores todos estão desestimulando a carreira. Exige-se muito com pouquíssimo retorno. E aí entra a questão do pacto tácito, né? Com uma justiça militar estadual completamente inclinada a legitimar todos os atos abusivos perpetrados pela administração pública. E dou um exemplo para vocês. Desde quando a Justiça Militar assumiu a competência para julgar atos disciplinares militares, lá em 2004, de 2004 a 2022, nós não temos um caso de reintegração de oficial na Polícia Militar, Tenente Carneiro. Quer dizer, é inimaginável, isso é jurisdição negada. Dos casos de pedido de reintegração na Polícia Militar, o Tribunal de Justiça Militar de São Paulo dá provimento em menos de 0,5%. Quer dizer, menos de 0,5% de provimento de pedidos de anulação de atos disciplinares militares equivale à jurisdição negada. Então, por esse conjunto todo de fatores, que eu não tenho como nessa live aprofundar, é que é absolutamente necessário que a corporação lute com unhas e dentes pela obediência incondicional pelo Estado da regra da morte ficta ou civil. O policial militar foi demitido ou expulso, não importa o que ele fez. A família que se sacrificou com ele, contribuindo para a contribuição, com a contribuição para o sistema de proteção social, não ficará ao desabrigo. Eu já vi, por exemplo, o juiz do TJM dizer que não há nenhum problema em caçar proventos do policial militar inativo, porque ele pode pedir depois a aposentadoria no INSS. Notem o absurdo do raciocínio desse juiz. Quer dizer, ele reconhece que ele tem direito a alguma proteção social, mas que, porque ele foi expulso da PM, que ele vai buscar proteção social no ente previdenciário para o qual ele não contribuiu, que ele vai buscar no INSS. Então, são raciocínios mal postos, mal articulados, tudo dentro dessa lógica draconiana de impor para o policial militar sempre um maior gravame, de redução da dignidade, o que nós chamamos juridicamente de captis diminution, né? É a visão do militar do Estado como um cidadão de segunda categoria, em todas as órbitas. Então, Carneiro, é necessário que haja realmente uma mudança de entendimento, de postura, e tudo isso passa por aquilo que nós vamos fazer agora em relação a essa decisão do Supremo Tribunal Federal. Primeiro, não desistir. Vamos continuar lutando com os argumentos possíveis nas ações em trâmite, lutando nas execuções de sentença derivadas desses processos. E depois, já iniciando o trabalho na fronteira aí do trabalho legislativo, para que nós possamos, então, assegurar que a Assembleia Legislativa não vai fazer mais essa maldade com os veteranos e pensionistas da Polícia Militar. Temos mais perguntas aí, Carneiro? Vamos aqui, doutor. O Edson está falando aqui, ó, doutor Eliezer, seus posicionamentos são demais esclarecedores e incisivos.
essa decisão do Supremo dá a entender que o mais prejudicado foi a SPPREV, que vem descontando valores considerados inconstitucionais. Né? E o Guedão ainda fala assim, até janeiro o Estado pode apresentar projeto e sancionar uma lei para formalizar a decisão? Pode acontecer isso? Acho que caiu de novo. Caiu de novo. Hoje nós estamos com a internet realmente oscilando muito. Caiu de novo, doutor? Eu não sei se o doutor ouviu minha pergunta. Está girando aqui. Copiou? Quer que eu repita aqui? Está me ouvindo? Então, está oscilando. Está oscilando demais a internet hoje. Acho que o doutor vai ter que sair de novo, infelizmente. Lamentavelmente, essa live espetacular, a internet hoje está oscilando muito. Vamos ver aqui, acho que o doutor vai ter que sair de novo. Realmente. Saiu de novo. Espera aí, que o doutor entra e a gente já coloca de novo. Vamos lá. Nós vamos ficar experiente, hein? De entrar na live, hein? Doutor, voltamos aí. Copiou aí a pergunta ou não? Não chegou para mim. Desculpa, não consegui ouvir. O Edson está perguntando assim, até janeiro, o Estado pode apresentar projeto e sancionar uma lei para formalizar a decisão? Carneiro, em tese, ele tem essa possibilidade sim, Carneiro. Mas eu acredito que até a data da eleição, o governador em exercício que é candidato não vai correr esse risco. Quer dizer, nós vamos ter que assistir o cenário político pós-eleitoral, depois aí do dia 5 de outubro, com ou sem segundo turno, para nós entendermos o que o governo vai fazer na sequência. Mas há geralmente uma desmobilização geral após as eleições que eu entendo que em grande medida inviabiliza a aprovação. Mas tudo é possível, Carneiro. Então, respondendo ao Guedão, presidente, em tese é possível que o governo tente encaminhar esse projeto de lei. E é por isso que nós temos que estar preparados. É por isso que nós temos que estar articulados para criar todas as dificuldades possíveis. E tentar evitar que o governo tenha uma maioria em relação a isso que possibilite. E não vai ser difícil politicamente, Guedão, porque é aquela lógica, né? Nós corremos risco na hipótese de ganhar o candidato do PSDB, porque isso vai fortalecê-lo politicamente na linha de viabilizar junto aos deputados ainda no exercício do mandato, negociando cargos, colocações no governo, etc., a aprovação desse projeto de lei. Agora, se nós tivermos a felicidade de se findar o império do PSDB no estado de São Paulo, a possibilidade de aprovação se reduz sobremaneira. E é para isso que nós estamos torcendo, Guedão. Por isso que nós estamos aqui recomendando que os inativos e pensionistas não vacilem com o voto, pensem com muito cuidado, porque a permanecer o PSDB, deputados do PSDB, governo do PSDB, nós estaremos em maus lençóis, como estivemos até aqui. É um momento da virada. Doutor, mas deixa eu fazer um comentário aqui. Mesmo que vire Haddad e Rodrigo Garcia, vamos ter que ir de Haddad? O mal que o PSDB fez para as polícias militares e para os servidores públicos do Estado de São Paulo, Carneiro, foi de tal grau, de tal envergadura e de tal extensão que eu confesso para você que eu não temo nenhum sucessor. Nada pode ser pior do que a política, o consenso, o pacto silencioso, tácito, que o PSDB promoveu entre os poderes, sempre atentando contra o direito dos policiais militares, das pensionistas e dos servidores públicos do Executivo. Então, Carneiro, nós estamos topando qualquer parada, porque realmente o mal que o PSDB causou para a corporação é incalculável.
E basta a gente verificar, nós somos os penúltimos na escala de vencimento de todos os estados da federação, com a economia mais pujante da Federação Brasileira. Quer dizer, isso não é só circunstancial, isso não é contingente, contingencial. Isso é uma ideologia partidária. É a lógica de deslocar recursos orçamentários do Estado para investimentos, para política, para publicidade, em detrimento da remuneração dos servidores que fazem a base do Estado de São Paulo, que garantem a vida em sociedade no nosso Estado. Basta, chegou, nós estamos no limite. E é por isso que cada um aqui, ainda que vá votar num deputado que não seja vinculado à corporação, é necessário mandar um e-mailzinho para esse candidato, se possível ligar para ele ou conversar pessoalmente, dizendo, olha, meu voto é seu, mas eu preciso de um compromisso seu aqui, agora, e não é só de não votar para aumentar a contribuição social. É para também trabalhar politicamente, articulando junto ao governo, às maiorias e ao partido, para que isso não passe. E aí, Guedão, Cordeiro, eu quero destacar um ponto. Para mim, a SPPEV é uma grande caixa preta. Porque existe déficit atuarial na SPPEV que justifique um acréscimo de contribuições mensais da ordem de quase 100 milhões de reais? Porque, veja bem, é interesse de todo inativo e pensionista que o Estado tenha força orçamentária para honrar proventos de inatividade e pensões até o final da vida das pessoas que se dedicaram de uma forma ou de outra à corporação. Agora, isso tem que ser algo sério. Quer dizer, nós não podemos emprestar o critério da lei federal e dizer que 9,5% em 2020, 10,5% cobrem isso. Nós não sabemos. Então, as associações de classe vinculadas à corporação, todos nós que pensamos o melhor para os integrantes da corporação, temos que exigir estudos atuariais, periciais, que comprovem exatamente o tamanho do déficit da SPPEV, e se ele existe, para nós sabermos o necessário para contribuir para a saúde do sistema. Eu quero que os senhores e senhoras entendam que eu acredito que ninguém seja estúpido ao ponto de pagar 10,5%, uma vez provado que os 10,5% são necessários para que, no prazo de uma década, 2 décadas, todos tenham os seus proventos de natividade e pensões na integralidade. Agora, nós não podemos aceitar que o necessário seja 5% e o Estado esteja recolhendo 10,5%. Então, percebam que a nossa régua ela tem que aferir com base em critérios técnicos e atuariais. Então, se os inativos e pensionistas da corporação vão pagar 9,5%, 10,5% sobre o bruto, ou 11% sobre o PCD da Previdência, é algo que tem que ser determinado com base em estudos atuariais. Porque também não adianta nós brigarmos para reduzir os valores de contribuição para daqui a 5 anos nós ficarmos na condição de alguns estados da federação que atrasaram e não pagaram contribuições previdenciárias e pensões. O grande fato não há transparência em relação a isso. Então, todas as entidades vinculadas à corporação, Comando Geral, todas as forças vivas da família policial militar têm que exigir o estabelecimento de parâmetros que assegurem a saúde do sistema e não critérios arbitrários. Porque quando o governo do Estado de São Paulo aplicou o critério de 9,5% e 10,5%, o que ele fez, na verdade, foi arbitrariamente pegar o critério que é adequado para a realidade atuarial dos benefícios de contribuição previdenciária e pensão das Forças Armadas. Agora, quem garante que essa equação é a equação necessária para o Estado de São Paulo? De repente, os inativos e pensionistas vão ter que pagar 15% do bruto para garantir a saúde do sistema. O que não vale é o critério arbitrário e querer implementar o sistema de cobrança por ato administrativo, como fez a SPPEV, com base numa portaria. E quando o governo faz isso por ato administrativo, ele na verdade dá um passa-moleque
em todo o sistema, porque ele não leva ao debate da Assembleia Legislativa os critérios técnicos que têm que determinar o quanto de contribuição deve se cobrar. Então, espero que tenha ficado claro esse ponto, né? Porque nós podemos estar fazendo, Carneiro, daqui a 18 meses, um ano, uma live aqui dizendo, olha, pessoal, realmente, nós não tínhamos que pagar 10,5%, nós tínhamos que pagar 15%. Mas estão aqui os elementos técnicos que comprovam por que aqui em São Paulo nós temos que pagar 15% do bruto dos vencimentos para fins de contribuição para o sistema de proteção social. O estágio atual é de completa arbitrariedade em relação a esses critérios. E isso é inaceitável. Tem aqui a pergunta aqui, está me ouvindo aqui, doutor? Deixa eu ver. Estou ouvindo sim, estou ouvindo sim. Tem a pergunta aqui do tenente José Luiz aqui, que inclusive ele é apresentador da live aqui, e ele pergunta aqui o seguinte: quando da edição da lei, logo o Estado cobrou, e por que não cessa agora declarando ilegal pelo Supremo? Não sei se ficou claro aí. Fica, tenente Luiz, porque o que o Estado recolhe é uma fortuna. Eles vão insistir em recolher isso enquanto puderem. E eu vou dar um exemplo de algo semelhante. O Supremo Tribunal Federal, lá em 2013, 2014, me recordo bem, declarou inconstitucional o desconto dos 2% da Cruz Azul. O que alguns estados da federação fizeram quando o Supremo declarou que a contribuição para custeio de saúde das polícias militares, bombeiros militares, era inconstitucional? Cessaram o desconto para todos os policiais e disseram, a partir de agora, quem quiser usar o sistema vai ter que aderir voluntariamente. O que fez o Estado de São Paulo? Mesmo com a declaração de inconstitucionalidade, continuou descontando compulsoriamente os 2% dos vencimentos de todo mundo. E por que ele continua descontando mesmo em face da declaração de inconstitucionalidade do Supremo? Porque é uma fortuna. Todos os meses, a Caixa Beneficente recolhe uma fortuna de contribuição compulsória para custeio de sistema de saúde declarada inconstitucional. Então, tenente Luiz, o que acontece é isso. O Estado faz sempre um cálculo de vantagem econômico-financeira. É o consequencialismo ao qual eu me referi no início da nossa fala. Então, é simples, é simplesmente análise da maior vantagem em detrimento do servidor público. Tanto, e isso é terrível, tenente, porque os advogados continuam ajuizando a ação para a cessação de desconto da Cruz Azul. Quando lá no passado o Supremo Tribunal Federal decretou a inconstitucionalidade do desconto, todos nós imaginamos que ia cessar para todo mundo e, portanto, ia acabar o excesso de litigiosidade no tema. Quer dizer, o Estado faz o cálculo de que compensa muito mais para ele continuar o desconto inconstitucional e responder às ações que derivem da ilegalidade do que cessar o que é indevido. Então, eu acredito que essa seja a razão de fundo para o Estado caminhar na linha de legalidade que ele caminha. O Reinaldo Grigoli diz aqui: o governo se apropriando ilegalmente de valores dos salários dos policiais militares, os quais estão passando por dificuldades financeiras, promoveu grandes danos psicológicos e até suicídios. Olha aí. Doutor, é uma constatação, Carneiro. Quem foi que fez esse comentário aí, Carneiro? Foi o... É o Reinaldo Grigoli. Rinaldo, a sua constatação é precisa, o seu raciocínio é corretíssimo. É um conjunto todo de condicionamentos, ilegalidades e abusos perpetrados pela administração pública que acabam a inclusão de doenças mentais de policiais militares, ativos, inativos e pensionistas, e, no limite, até o altíssimo índice de suicídios que nós temos na Polícia Militar. A situação é tão grave que existe até a política da corporação em não divulgar o número de policiais militares que nós temos afastados pela psiquiatria. Não se sabe, no dia de hoje, por exemplo, no estado todo de São Paulo,
o número de policiais militares que estão afastados pela psiquiatria e com práticas absolutamente condenáveis de administração de pessoal em relação a essa matéria. Nós todos conhecemos o fenômeno de que o policial que adoece do ponto de vista psiquiátrico na polícia militar, para que ele não consume os 2 anos e 6 meses de afastamento contínuo em LTS, o Estado sistematicamente impõe declaração de apto com restrição a tudo, justamente para que aquele policial militar doente, né, padecendo da patogenia, não seja reformado. Lembram que eu falei das estratégias do Estado, da administração, que envolve os 3 poderes, tudo em prejuízo dos agentes da classe? Esse é mais um exemplo. Quer dizer, naturalmente, a atividade policial leva ao desenvolvimento de doenças mentais. E isso não é só aqui no Brasil, viu? Eu li artigos nos jornais franceses, da Bélgica. Os policiais padecem de problemas da mesma ordem, porque é natural da exposição à atividade policial militar o desenvolvimento dessas patogenias. E quando você associa aquela exposição traumática da natureza da função, porque nós sabemos aqui que fomos em acidentes, retirada de vítimas enclausuradas, encarceradas em veículos, situações degradantes de vida de pessoas socorridas, os policiais militares, o que eles vivenciam em lugares carentes, a exposição à criminalidade, a exposição às drogas, todos esses fatores adoecem. Agora, quando você soma isso, que já é natural da exposição da atividade, a péssimos salários, você fez a equação perfeita. Porque hoje o policial militar precisa ter muita base religiosa e familiar para resistir. E eu diria para os senhores e senhoras, eu tenho aqui no meu escritório, nós já chegamos a mais de 40 mil policiais militares que outorgaram procuração para a nossa banca. Eu sou advogado de mais de 40 mil policiais militares que confiaram no nosso trabalho. Eu não há dia que eu não atenda um policial militar com problemas de desequilíbrio psiquiátrico, psicológico, em razão das condições de exposição de trabalho. É diário. Por isso eu sei indecente de suicídios vinculados à corporação. Então, há um peso, sim, enorme que deriva da política de Estado, e eu imputo essa política de Estado ao PSDB no Estado de São Paulo, de sacrificar a carreira policial militar com péssimos salários. Não são ruins, não, são péssimos, com falta de reconhecimento. E em tudo eles não reconhecem. Começa por essa lógica do prestígio, a atividade de GEM, delegada. Quer dizer, já não bastava toda a exposição e sofrimento do policial, eles passaram a comprar os horários de folga e de lazer dos policiais militares, que é um fator gravíssimo de desestruturação familiar dos policiais, que acaba no limite contra... Então, tudo isso é uma grande indecência. Pois não, Carlos, temos mais... Doutor, nosso tempo está acabando, mas foi muito bom, porque é parte 1, parte 2 aí. Eu quero até agradecer o pessoal que está acompanhando aqui, e gostaria que o senhor fizesse as suas considerações finais. E foi muito bom, e se precisar, o senhor vai voltar de novo, com certeza, meu ilustríssimo. Vai ser um prazer, viu, Carneiro? Será sempre um prazer. Carneiro, nas minhas considerações finais, eu quero transmitir a minha palavra de força, de coragem, de enfrentamento, que é próprio da natureza de todos nós policiais militares. Nós temos coragem para enfrentar as dificuldades e os problemas da vida. Não desanime em relação à ação da contribuição previdenciária. Nós não estamos vencidos com a decisão do Supremo Tribunal Federal, temos tese jurídica para ainda discutir o direito dos policiais militares e vamos nos irmanar no esforço na frente parlamentar e legislativa para não permitir que o Estado de São Paulo estabeleça alíquotas de contribuição previdenciária que não tenham fundamento em estudo atuarial,
científico que realmente estabeleça o quanto o policial militar deve contribuir, sem que haja enriquecimento ilícito da fazenda pública com o consequente empobrecimento dos policiais militares. Então, Tenente Emérito Carneiro, o nosso presidente Guedão, muito obrigado pela confiança de vocês, pela amizade. Um abraço a todos os integrantes da nossa diretoria, um abraço a todos os oitavianos e a todos que tiveram paciência em ficar conosco nesse período aqui, ouvindo a nossa fala sobre esse tema que é árido, técnico e árido. Mas acho que foi interessante porque ficamos até aqui e o pessoal ficou conosco. Muito obrigado, fiquem com Deus e não deixem de ouvir amanhã pela manhã o Evangelho do Dia com o Tenente Emérito Carneiro. Um abraço a todos. Fiquem com Deus. Obrigado, doutor. A caneca está esperando o senhor. Amanhã o nosso almoço, se eu puder vir aqui na Maria Sevidei Demarque, será um prazer enorme, hein? Porque amanhã é o nosso almoço aqui no restaurante Pingos. Um abraço e aproveitem por nós lá. Obrigado, doutor. Valeu. Gratidão. Bom, eu quero aproveitar aqui e agradecer também ao pessoal que participou dessa live aqui. Um abraço para o Tenente Marsura, Jennifer Ferreira, 1969, Emilúcia Martins, Martinho, deixa eu ver aqui, Martinho, de Moraes Neto, Rinaldo Gricoli, Maressa Migardi, estou lendo mais uma vez que está aqui, Gabriel Bombeiro Civil, Mike Sertanejo, José Luiz da Silva, Poveda, Thales, Opitimus, Adrífias, Prioli, 2003, Vera Lúcia Salmazo, Diogo Garcia, 14, Professor Robim, Éramos 20 Bombeiros Sapadores, Jeremias Romão Barbosa, Bombeiro Messi Xavier, Oliveira Campini, Ludmilete, eita, J. Binho, Tenente Sobrinho, um abraço, Silas Muniz, Advocacia, Laranja, Eduardo Farimens, olha aí quanta gente, Cecília Borelevante, Valente, Belmatize, estou olhando do jeito que está aqui, gente, Aparecido Benedito Fernandes, Renato Barros, Viviane Bergum, Neuzinha Tobias, Bombeiro Sandro Claro, Marcelo Aníbal, Dorador Fale, Suzy Marques 3323, Servitone Nivaniri, Karine Dias, Alex 722, José, como é que é? José Regis Oliveira, Bomba 87, Cláudio Rogério, Garcia Pereira Martins, Adelmo West, Marcelo Domingos Lopes, um abraço aí, o Tenente Marcelo, Egrisolim, do Carmo Durante, Lolita Gonzalez, Kátia Xavier, Edmo Júnior, um abraço aí, o Lobão, José Valdo Nascimento, Laumor Lamurier 71, Cássia Dono, Teixeira, Carlos Rogério Fagundes Flores, Irã Montim, Diogo Garcia, Demarco, olha aí, bastante gente, hein? Antônio Zito, Afonso Adiver, Robson Félix, um abraço, Robson, nosso DJ aí, Fátima Passarello, Ludmil, já falei, Fabiano Bonatti, Mel Fabrete, Lopes, Cantara Advogados, Fitmo 81, Fitmelo 81, Prof. Dailson Rezende e Leonardo Bettini, gente. Desculpa aí os nomes aí que eu falei errado. E vou finalizar aqui, mais uma vez, aqui o nosso coração oitaviano está enlutado de novo. Nós tivemos aí, lamentavelmente, a fatalidade semanas repasadas do Tenente Jacob. E hoje também nós temos aí, o Otávio perdeu mais aí dos seus filhos, né? O Ribeirinho aí. A diretoria, associadas e conselheiros do Água ABC prestam voto de sinceros sentimentos pela perda irreparável do nosso amigo otaviano Paulo César Ribeiro, né? Estava nativo aí. Hoje nos despedimos de um grande amigo que nos deixou prematuramente. Ainda é difícil de acreditar que ele se foi, né? Tão novo. E nossos corações estão de luto e o peito transbordando de saudade já. Continuaremos orando por você para que Deus lhe proteja. Sua falta será sentida
todos os dias. Adeus, amigo, descanse em paz aí, o nosso subtenente Ribeiro aí, vítima de câncer, né? Bom, obrigado, gente, até a próxima live, se Deus quiser, e como o doutor Elisel falou, não desanima, não perca a fé. Um abraço, doutor, até a próxima.